Meu nome é William, tenho 42 anos e durante 12 anos eu acreditei que estava servindo a Deus. Hoje eu sei que estava servindo a algo muito diferente, algo que quase destruiu minha família e minha alma. Mas deixa eu começar do início, quando tudo ainda parecia perfeito e abençoado. Eu era diácono da Igreja Renascer em Cristo, ali no bairro Jardim Atlântico, em Goiânia. A igreja ficava numa esquina grande, na rua 101, com a Avenida Perimetral, um prédio bonito que todo domingo enchia de gente. Mais de 3.000 membros frequentavam os cultos. Carros lotando o estacionamento, desde Fuscas velhos até caminhonetes importadas. Trabalhava como vendedor de planos de saúde durante o dia, mas minhas noites e finais de semana eram todos dedicados à igreja. Minha esposa Elza, professora da rede municipal, às vezes reclamava baixinho que eu passava mais tempo lá do que em casa. Você chega todo dia depois das 11 da noite, William. As crianças mal te veem, ela dizia com aquele olhar cansado. Eu sempre respondia a mesma coisa. É por nós, amor. Estamos servindo a Deus. Ele vai nos recompensar. Meus filhos Pedro, de 14 anos, e Sofia, de 9, já nem estranhavam mais o pai chegar tarde dos cultos. Eles jantavam, faziam lição e iam dormir sem mim na maioria dos dias, mas eu tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. Ainda me lembro do dia em que entreguei meu primeiro envelope de dízimo, 12 anos atrás. Eu estava desempregado, a geladeira quase vazia, mas mesmo assim separei 10% dos últimos R$ 400 que me restavam. Uma semana depois, consegui o emprego na empresa de planos de saúde. Para mim, aquilo foi um milagre direto de Deus. Desde então, nunca mais deixei de dizimar, nem uma única vez em 12 anos. Quando fui convidado para ser diácono 5 anos depois, chorei de emoção no culto. Era o reconhecimento do meu trabalho, da minha fidelidade. Pastor Renato era quem comandava a igreja, um homem de 55 anos, sempre bem vestido, sorriso fácil e palavras que tocavam o coração. Ele pregava sobre prosperidade, sobre como Deus queria nos abençoar, sobre fé e vitória. Eu acreditava em cada palavra que saía da boca dele. Como diácono, eu cuidava das finanças da igreja. Todo domingo, depois do culto, eu e mais 2 irmãos contávamos os dízimos e ofertas numa salinha nos fundos. Depois eu ia até o banco na segunda-feira de manhã e depositava tudo na conta da igreja. Era uma responsabilidade grande e eu levava muito a sério. Pastor Renato sempre me chamava de homem de confiança. William, você é um dos pilares desta casa, ele dizia colocando a mão no meu ombro. Eu me sentia importante, valorizado, útil para a obra de Deus. Minha vida tinha propósito e significado. Elza ganhava R$ 3.500 por mês dando aula. Eu tirava uns 4.000 nas vendas quando o mês era bom. A gente se virava, pagava as contas, mas nunca sobrava muito. Pedro queria fazer cursinho preparatório para a faculdade, mas a gente não tinha condições. Sofia usava uniforme escolar, que era da prima mais velha, remendado em alguns lugares. Mas eu sempre dizia que Deus ia prover no tempo certo. A gente só precisava ter fé e continuar fiel nos dízimos e ofertas. Eu acreditava nisso com todas as forças do meu coração. Eu realmente acreditava. Foi em agosto de 2018 que tudo começou a desmoronar. Eu precisava buscar uns documentos antigos no escritório da igreja para o contador fazer a prestação de contas anual. Cheguei lá numa quinta-feira à tarde. O pastor tinha ido resolver umas coisas na cidade e eu estava sozinho. Abri o arquivo errado procurando as notas fiscais e encontrei algo que mudaria minha vida para sempre. Dentro daquela pasta velha de papelão, havia extratos bancários de empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Construtora Betel LTDA, Imóveis Canaã, nomes que pareciam bíblicos, mas que não faziam parte de nenhum projeto da igreja que eu conhecesse. Comecei a folhear os papéis e meu estômago começou a embrulhar. As transferências eram enormes. R$ 80.000 aqui,
120 mil ali, sempre nas mesmas datas que a gente depositava os dízimos na conta oficial da igreja. Minha cabeça começou a rodar, tentando entender o que era aquilo. Talvez fosse algum investimento que o pastor não tinha me contado, pensei. Foi quando ouvi passos no corredor e meu coração quase saiu pela boca. Rapidamente enfiei os papéis de volta na pasta e fechei o arquivo. Era só a dona Conceição, a faxineira, com aquele sorriso de sempre. "Boa noite, irmão William", ela disse toda animada. Forcei um sorriso, mas senti que meu rosto estava pálido. Por um momento, pensei em deixar tudo ali e esquecer o que tinha visto. Deve ser para algum projeto que eu não conheço. Tentei me convencer enquanto procurava os documentos certos. Mas aqueles valores continuavam martelando na minha cabeça. Eram muito maiores que qualquer arrecadação oficial. Continuei mexendo no arquivo com as mãos tremendo e encontrei algo pior. Fotos impressas em papel fotográfico. Pastor Renato numa lancha em Miami, sorrindo largo, usando um Rolex dourado que brilhava no sol. Outra foto dele em frente a uma mansão branca enorme, de óculos escuros e roupa de grife. Virei a foto e vi a data escrita à caneta no verso. 2 semanas atrás. Meu sangue gelou, porque eu lembrava perfeitamente daquele período. O pastor tinha anunciado no púlpito que ia fazer um retiro espiritual de jejum na roça, numa chácara simples para buscar a Deus. Todos nós oramos por ele, pedindo que Deus o fortalecesse naqueles dias de consagração. Mas ali estava a prova. Ele não estava em retiro nenhum. Estava em Miami, gastando dinheiro que não era dele. Senti uma raiva começar a subir do peito, mas também um medo terrível. Se aquilo era verdade, se o pastor estava mesmo roubando, então eu estava no meio de algo muito perigoso. Peguei meu celular com as mãos suando e anotei os números daquelas contas bancárias estranhas. Tirei foto das fotos também, rápido, olhando para a porta a cada segundo com medo de alguém entrar. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som nos meus ouvidos. Guardei tudo de volta exatamente como estava. Peguei os documentos que eu realmente precisava e saí dali. No caminho para casa, dirigindo minha moto velha pelas ruas de Goiânia, minha cabeça não parava. Eu tinha acabado de descobrir algo que não devia ter descoberto. Cheguei em casa e mal consegui jantar. Elza perguntou se eu estava bem, se tinha acontecido algo no trabalho. "É só cansaço, amor", menti olhando para o prato de comida que não descia. Pedro e Sofia estavam assistindo televisão na sala, rindo de algum desenho, completamente alheios ao que eu tinha descoberto. Naquela noite, fiquei horas acordado olhando para o teto escuro do quarto. Elza dormia do meu lado, a respiração tranquila dela contrastando com o turbilhão na minha cabeça. Eu precisava saber a verdade. Precisava descobrir o que realmente estava acontecendo com o dinheiro da igreja. E foi naquela madrugada, sozinho no escuro, que tomei uma decisão. Ia investigar aquelas empresas, aquelas contas, aqueles valores. Mesmo que fosse perigoso, mesmo que pudesse me custar caro, eu precisava saber se o homem que eu seguia há 12 anos, que eu chamava de pastor, estava realmente roubando o povo de Deus. Durante as 3 semanas seguintes, eu virei quase um detetive. Usava meu horário de almoço para visitar endereços. Pesquisava na internet até tarde da noite, quando todos já estavam dormindo. Elza começou a perceber que algo estava diferente. "Você anda tão distante, William." "Tem outra mulher, é?" Ela perguntou uma noite com os olhos marejados. Aquilo me partiu o coração, mas eu não podia contar nada ainda. "Amor, eu jamais te trairia. É só uns problemas no trabalho, vai passar." Menti de novo, sentindo a culpa apertar meu peito. Ela ficou quieta, mas eu vi que não tinha acreditado totalmente. Mais uma coisa que aquela investigação estava custando. A primeira coisa que fiz foi procurar o endereço da tal construtora Betel. O cadastro dizia que ficava na Avenida Perimetral Norte, num galpão comercial. Num sábado à tarde, fingi que ia trabalhar e fui até lá sozinho. O que encontrei me deixou ainda mais desconfiado. O lugar era um terreno abandonado com mato alto, portão enferrujado, todo torto,
vidros das janelas quebrados. Não tinha construção nenhuma acontecendo ali, não tinha placa, não tinha nada. Era só um endereço fantasma para aparecer nos papéis, para lavar dinheiro. Comecei a tirar fotos com meu celular para ter provas. Foi quando vi uma Hilux preta virando a esquina devagar, muito devagar. Meu sangue gelou quando reconheci o carro. Era do pastor Júnior, o braço direito do pastor Renato. Me joguei atrás de um muro de uma casa vizinha. Ralei o joelho no concreto áspero, mas nem senti a dor na hora. O carro passou bem devagar em frente ao terreno, como se estivesse procurando alguém ou alguma coisa. Fiquei ali agachado, prendendo a respiração, o coração quase saindo pela boca. Depois de uns 5 minutos eternos, ouvi o motor se afastar. Esperei mais um pouco e saí correndo dali, suando frio. Continuei investigando nos dias seguintes e descobri coisas que me deixaram com mais raiva ainda. Pastor Renato tinha uma chácara de luxo avaliada em R$800 mil em Caldas Novas. Achei fotos dela na internet, com piscina enorme, churrasqueira de pedra, área gourmet completa. Ele também tinha aquela Hilux 0 km que devia custar uns 200 mil. Mas o que mais me revoltou foi descobrir que os 2 filhos dele estudavam em Orlando, nos Estados Unidos. Procurei a escola na internet, $3.000 de mensalidade cada um. Isso dava quase R$25 mil por mês, só de escola, fora moradia e tudo mais. Enquanto isso, a gente fazia campanha na igreja para arrecadar dinheiro para reformar o telhado que nunca era reformado. Foi aí que me lembrei do seu José, um irmão da igreja que vendia picolé na feira do setor Pedro Ludovico. O homem tinha 64 anos, trabalhava no sol quente todo dia e ganhava uns R$800 por mês. Mesmo assim, ele era fiel no dízimo, dava R$80 todo mês, sem falhar. 2 meses atrás, o seu José tinha precisado de uma cirurgia de catarata no olho. Ele tinha pedido ajuda à igreja, explicado que não enxergava quase nada e estava perdendo as vendas. Pastor Renato falou do púlpito que infelizmente não tinha fundo disponível no momento, que orássemos pelo irmão. Seu José continuou sofrendo, perdendo dinheiro, quase cego. Enquanto isso, o pastor estava em Miami, na lancha, com Rolex de ouro no pulso. Enquanto seu José contava moedas para sobreviver, os filhos do pastor estudavam numa escola de luxo na Disney. Senti uma raiva queimar no meu peito. Uma revolta que eu nunca tinha sentido antes na vida. A ficha caiu completamente naquele momento. Eu não estava servindo a Deus. Estava sendo usado como testa de ferro num esquema de roubo. Eu era quem contava o dinheiro, quem depositava, quem dava a cara quando precisava prestar contas. Se aquilo estourasse, eu ia preso junto. Essa percepção me atingiu como um soco no estômago. Pedi uma reunião particular com o pastor Renato. Disse que era urgente, que precisava falar sobre as finanças da igreja. Ele marcou para uma terça-feira à noite, depois do culto, no escritório dele. Quando cheguei lá, levei comigo cópias dos extratos que tinha fotografado escondido. Fechei a porta do escritório atrás de mim e coloquei os papéis em cima da mesa de madeira envernizada dele. Minha mão tremia, mas eu tentei manter a voz firme. Pastor, encontrei isso por acidente quando estava procurando documentos para o contador. O senhor pode me explicar o que são essas empresas? Eu me perguntei olhando direto nos olhos dele. Ele pegou os papéis, olhou por alguns segundos e, para minha surpresa, não negou nada. Apenas deu um sorriso calmo, quase paternal, e se recostou na cadeira de couro. William, você é um homem inteligente. Acha mesmo que Deus quer que vivamos na pobreza? Ele disse com aquela voz mansa que eu conhecia tão bem. A Bíblia fala de Salomão, de Abraão, de José do Egito, homens riquíssimos que serviam a Deus. Ele continuou gesticulando com as mãos. Deus quer que sejamos prósperos, irmão. Ele quer que tenhamos o melhor, que desfrutemos das bênçãos. Eu apenas estou recebendo o que é meu por direito. Fiquei chocado com a tranquilidade dele ao falar aquilo. Mas, pastor, esse dinheiro é dos fiéis. Minha voz saiu trêmula agora. É das viúvas, dos desempregados.
de gente como seu José, que mal tem o que comer, e mesmo assim é fiel no dízimo. Senti a garganta apertar, lembrando do vendedor de picolé quase cego pedindo ajuda. Foi aí que tudo mudou. O pastor se levantou devagar da cadeira e a expressão dele transformou completamente. O sorriso sumiu e um olhar frio, quase vazio, tomou conta do rosto dele. Você tem família, William? Tem filhos bonitos, uma esposa dedicada, ele disse caminhando até a janela. Ele continuou falando sem me olhar, as mãos para trás, a voz baixa e ameaçadora. Elsa é uma mulher linda, trabalha sozinha, volta à tarde da escola todo dia por aquelas ruas escuras do setor sudoeste. Fez uma pausa longa e meu coração começou a bater descompassado. Sofia é uma menina tão doce, 9 aninhos, a idade em que as crianças são tão vulneráveis, não é? E o Pedro, adolescente, dirigindo aquela moto velha pela cidade, ele se virou para mim agora. Tantos acidentes acontecem, William, tantos acidentes com motos. Todos os dias a gente vê nos jornais. Senti minhas pernas ficarem bambas. Aquilo não era um conselho, era uma ameaça direta. Foi quando ele se aproximou e colocou a mão pesada no meu ombro, apertando com força. Olhei nos olhos dele e vi algo que me arrepiou inteiro. Por uma fração de segundo, talvez tenha sido a luz, talvez minha cabeça, mas juro que vi os olhos dele ficarem completamente pretos. Sem íris, sem branco, só escuridão. Pisquei assustado e tudo voltou ao normal. Devo estar muito cansado, pensei tentando me acalmar. Mas aquela sensação de que tinha algo errado, algo além do roubo, não saía da minha cabeça. Olhei ao redor do escritório pela primeira vez, prestando atenção. Crucifixos dourados caros nas paredes, quadros com versículos bíblicos em molduras luxuosas. Mas ali, em cima da estante de madeira, meio escondida atrás de uma Bíblia de capa dourada enorme, tinha uma estatueta estranha. Era pequena, de metal escuro, uma figura com chifres segurando moedas nas 2 mãos levantadas. Nunca tinha reparado naquilo antes. Quando fui olhar melhor, o pastor já estava abrindo a porta. Pense bem no que você vai fazer, William, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Pense na sua família. Pense muito bem. Saí dali com as pernas tremendo, descendo as escadas da igreja, segurando no corrimão para não cair. Não era uma ameaça comum de um homem comum. Tinha algo muito mais pesado naquelas palavras, naquele olhar. Naquela mesma noite começou algo que até hoje me arrepia só de lembrar. Acordei no escuro e olhei para o despertador digital na mesinha de cabeceira. Em 3h12 da manhã, os números vermelhos brilhando. Tinha um cheiro estranho no quarto, adocicado como incenso de igreja. Mas a gente nunca usava incenso em casa. Elsa também acordou do meu lado, fungando o ar. Você está sentindo esse cheiro, William? Ela perguntou com a voz sonolenta. Apenas balancei a cabeça que sim, o coração já acelerado. Ficamos ali parados no escuro, sem entender de onde vinha aquele cheiro. Depois de uns minutos ele sumiu e a gente voltou a dormir. Na noite seguinte, acordei de novo. 3h12 exatamente. E o cheiro estava lá outra vez. Na terceira noite a mesma coisa, sempre no mesmo horário, sempre aquele cheiro adocicado de incenso. Comecei a ficar com medo de dormir. Ficava horas acordado olhando para o teto. Foi na 2ª semana que a coisa piorou. A professora da Sofia ligou preocupada, pedindo para eu ir até a escola. Quando cheguei, ela me mostrou uns desenhos que minha filha tinha feito na aula de artes. Eram figuras escuras, símbolos estranhos que eu não reconhecia, diferentes dos desenhos coloridos que ela sempre fazia. William, a Sofia disse que o homem ensinou ela a desenhar essas coisas. A professora explicou-me mostrando os papéis. Que homem? Ela falou que ele aparece no quarto dela à noite e ensina coisas. Senti um frio percorrer minha espinha. Minha filha de 9 anos estava vendo alguém no quarto dela. Conversei com Sofia em casa, mas ela falava com naturalidade, como se fosse normal. O homem de terno papai. Ele é bonito, cheiroso e me ensina a desenhar coisas bonitas.
Perguntei como era esse homem, mas ela só dizia que ele usava terno escuro e sorria muito. Meu estômago embrulhou. Na terceira semana, a escola do Pedro ligou para Elsa. Nosso filho tinha tido uma crise de pânico no meio da aula de matemática. Começou a gritar que alguém estava seguindo ele, que tinha alguém atrás dele. Elsa teve que ir buscar correndo. Ele estava pálido, suando, tremendo todo. Levamos o Pedro num psicólogo que disse que era ansiedade adolescente. Começou a fazer terapia toda semana, mas ele não melhorava. Acordava de madrugada gritando, dizia que sentia presenças, que alguém o observava o tempo todo. Meu filho de 14 anos, sempre tão tranquilo, estava destruído de medo. Foi na quarta semana que aconteceu o mais estranho. Elsa acordou cedo num sábado para fazer café e me chamou assustada. Quando cheguei na sala, tinha centenas de moedas espalhadas pelo chão, formando um caminho sinuoso que ia da porta de entrada até o quarto onde eu dormia. Moedas de todos os tipos, algumas enferrujadas e velhas. De onde veio isso, William? Da onde vieram essas moedas? E ela perguntou com a voz trêmula, quase chorando. Eu não sabia responder. Não tinha trazido moedas para casa. Ninguém tinha entrado durante a noite. As portas e janelas estavam todas trancadas. Juntamos tudo num saco e aquilo deu mais de R$ 500 em moedas. Tentei me convencer de que era estresse, que minha cabeça estava criando coisas por causa da pressão. Mas como explicar as moedas? Como explicar que Sofia tinha desenhado exatamente aquela estatueta estranha do escritório do pastor, com chifres e moedas nas mãos, sendo que ela nunca tinha entrado lá? Quando perguntei onde ela tinha visto aquilo, minha filha respondeu sorrindo. O homem de terno me mostrou papai. Ele disse que você conhece essa imagem, que você viu ela outro dia. Meu sangue gelou. Como ela podia saber que eu tinha visto aquela estatueta? Eu não tinha contado para ninguém mesmo. Eu estava desesperado, sem saber o que fazer, quando recebi uma mensagem no celular. Era de Márcia, a secretária da igreja, uma senhora de 50 anos que trabalhava lá há 8 anos. William, preciso falar com você urgente. Sozinho, longe da igreja, dizia a mensagem. Meu coração disparou. Marcamos num café na Avenida T63, longe do bairro onde ficava a igreja. Quando cheguei, Márcia já estava lá sentada num canto, o rosto pálido, olheiras fundas. Ela tinha sempre sido uma mulher alegre, mas agora parecia 10 anos mais velha, assustada. Obrigada por vir, William, ela disse com a voz baixa. Sentei na frente dela e pedi 2 cafés. Márcia olhava para os lados nervosa, como se tivesse medo de ser vista. Eu sei o que você descobriu. Sobre o dinheiro, sobre as contas falsas, ela começou. Fiquei tenso na hora, sem saber se podia confiar. Eu também sei dessas coisas, William. E de coisas muito piores. Ela contou que precisava me avisar, porque sua filha mais nova, Beatriz, de 19 anos, tinha começado a trabalhar como secretária auxiliar na igreja no mês passado. Eu não quero que ela se envolva nisso. Não quero que aconteça com ela o que está acontecendo comigo, Márcia disse, com os olhos marejados. Foi quando ela revelou algo que me deixou gelado. Pastor Renato e outros 3 pastores da igreja, Pastor Júnior, Pastora Helena e Pastor Samuel, faziam reuniões secretas nas quintas-feiras de madrugada. Eu vi por acidente William. Esqueci minha bolsa na igreja uma noite e voltei de Uber por volta da meia-noite. Ela explicou tremendo. A igreja estava toda escura, mas tinha uma luz vindo do porão onde a gente guarda as cadeiras velhas. Márcia continuou limpando as lágrimas. Desci devagar e vi através de uma fresta da porta. Eles estavam em círculo, de costas para mim, usando túnicas escuras. Ela pausou, respirando fundo. E aquelas vozes, William, não eram normais, eram graves demais, ecoavam de um jeito errado. Perguntei o que eles estavam fazendo e Márcia começou a chorar baixinho. Estavam orando, mas não era oração. Era em uma língua estranha, não era língua espiritual não, era outra coisa. Tinha velas pretas acesas, símbolos desenhados no chão com giz. E eles repetiam um nome várias vezes. Mamon. Eu conhecia aquele nome dos estudos bíblicos.
Mamon era mencionado na Bíblia como o demônio da ganância, da avareza, do dinheiro. Senti meu estômago revirar. Depois eu vi documentos William. Documentos que o pastor deixou sobre a mesa um dia. Márcia continuou. Eram como contratos antigos, com assinaturas estranhas, manchas que pareciam sangue seco. Ela me mostrou as mãos então, e eu vi marcas avermelhadas nas palmas, como pequenas queimaduras em círculo. Apareceram depois daquela noite que eu vi o ritual. Os médicos não sabem o que é, não sara, não melhora. Eu sei que é porque eu vi o que não devia ter visto. Suas mãos tremiam, segurando a xícara de café. William, você precisa sair disso. Tire sua família daquela igreja. Márcia implorou, segurando minha mão. Não é só roubo de dinheiro, não. Tem algo muito pior acontecendo ali. Algo que eu não consigo explicar direito, mas que eu sinto no meu corpo, na minha alma. Algo demoníaco de verdade. Fiquei em silêncio processando tudo aquilo. As ameaças do pastor, os fenômenos estranhos na minha casa. Sofia vendo o homem de terno, Pedro tendo crises de pânico, as moedas aparecendo do nada. Tudo começou a fazer sentido de uma forma aterrorizante. Não era só corrupção, era um pacto, algo sobrenatural. Quando saí daquele café, caminhando pelas ruas de Goiânia no calor da tarde, eu sabia que tinha que tomar uma decisão. Ou eu fugia daquilo tudo e deixava o mal continuar, ou eu enfrentava e arriscava tudo, minha vida, minha família, minha alma. E o tempo estava se esgotando. 2 dias depois daquele encontro com Márcia, meu celular tocou. Era pastor Renato, a voz amigável como se nada tivesse acontecido. William, meu irmão, vamos conversar com calma? Vem aqui no escritório, quero te mostrar uma coisa importante. Pensei em recusar, mas algo me dizia que eu precisava ir. Precisava saber até onde aquilo ia. Cheguei na igreja numa quarta-feira à noite. O pastor estava diferente. Sorridente, relaxado, quase paternal de novo. Ele serviu café numa xícara de porcelana cara e depois ofereceu um copo de uísque importado que devia custar uns R$ 500 a garrafa. Senta, fica à vontade, irmão, ele disse empurrando uma poltrona confortável. Recusei o uísque, mas sentei. Meu corpo estava tenso, alerta. William, você descobriu o nosso segredo. Ele começou com aquele sorriso calmo. Mas não precisa ser meu inimigo. Pode ser meu aliado, meu sócio nessa obra. Ele abriu uma gaveta da mesa e tirou um envelope pardo grosso, colocando em cima da mesa. R$ 50.000 por mês, só para você. Fiquei olhando para aquele envelope sem saber o que dizer. R$ 50.000 por mês era mais do que eu e Elsa ganhávamos juntos. Era a solução para todos os nossos problemas financeiros. William, eu vou te contar uma coisa que poucos sabem. O pastor se recostou na cadeira de couro, pegando o copo de uísque. Eu era um pastor fracassado há 15 anos atrás. Ele começou olhando para o teto. Pregava para 30 pessoas numa sala alugada no setor Campinas. Tinha R$ 40.000 de dívida. Minha esposa querendo me deixar, comendo macarrão todo dia, usando roupa doada. Eu estava no fundo do poço, William. Ele bebeu um gole do uísque e continuou. Então ele apareceu. Não de forma dramática como nos filmes, não. Foi sutil. Uma voz na minha cabeça durante uma oração de madrugada aqui nesta sala. Me ofereceu um acordo simples. Riqueza, poder, crescimento da igreja. Em troca, eu faria pequenos favores para ele. Que tipo de favores, pastor? Eu perguntei com a voz rouca. O pastor sorriu e se inclinou para a frente. Nada que tire seu sono, irmão. Desviar dízimos para as contas certas, manipular alguns fiéis específicos quando necessário, silenciar quem descobre demais. Coisas simples que qualquer empresário faz. Assinei em sangue William, literalmente, em 2003, numa quinta-feira de madrugada nesta mesma sala. Ele disse batendo na mesa. Cortei minha mão com uma faca, assinei o documento que ele me deu. Uma semana depois começou a chover dinheiro. Gente entrando na igreja, empresários ricos se convertendo, doações enormes. Em 6 meses, eu já tinha comprado este prédio. Perguntei quem era ele, quem tinha feito aquele acordo. O pastor deu risada. Você sabe quem é William? Mamon, o príncipe da prosperidade, o senhor das riquezas terrenas.
Não é o diabo, não. É apenas um de seus servos mais poderosos. E ele cumpre o que promete, ao contrário daquele Deus que você serve, que deixa seus filhos passarem necessidade. Senti náusea ouvindo aquilo. O homem que eu tinha seguido por 12 anos tinha vendido a alma, literalmente. Tinha feito pacto com demônios. Você acha que eu não tenho consciência, William? Ele perguntou de repente, a voz ficando embargada. A mão dele tremeu levemente ao encher o copo de uísque de novo. Eu sei o que me espera quando eu morrer. Eu sei que vou pagar por isso. Ele admitiu, olhando para o líquido dourado no copo. Mas até lá eu vivo como um rei. Meus filhos estudam nas melhores escolas. Minha esposa tem tudo o que quer. Eu tenho carros, casas, respeito. E você pode ter tudo isso também. Ele empurrou o envelope mais perto de mim. 50 mil por mês, um carro novo, você escolhe qual. Eu pago a entrada de uma casa de verdade para sua família sair daquele alugado. Pedro vai poder fazer o cursinho dele e entrar numa faculdade particular boa. Sofia vai ter roupa nova, brinquedo, tudo que ela merece. Elza pode até parar de trabalhar se vocês quiserem. Olhei para aquele envelope e por um momento, só um momento, eu quis pegar. Pensei em Elza chegando cansada todo dia, com aquelas rugas de cansaço ao redor dos olhos. Pensei em Pedro que não podia fazer cursinho. Pensei em Sofia com o uniforme remendado. 50 mil reais resolveria tudo isso. Ou você aceita minha proposta e vive bem? O pastor se levantou caminhando até a janela, as costas para mim. Ou você recusa e sua família sofre as consequências. A escolha é sua, William. Você tem 48 horas para decidir. O tom era calmo, mas a ameaça estava clara. Saí dali sem saber o que fazer. O envelope ainda sobre a mesa, minha alma num dilema terrível. Passei aquela noite inteira acordado, olhando para o teto. Elza dormia do meu lado, a respiração tranquila dela contrastando com o turbilhão na minha cabeça. Olhei para o rosto dela na penumbra. Cabelos grisalhos começando a aparecer nas têmporas, rugas finas de cansaço ao redor dos olhos. Ela merecia mais, merecia muito mais. Às 4 da manhã, levantei devagar para não acordar ninguém e fui para a sala. O cheiro de incenso já não me incomodava mais. Tinha virado rotina acordar às 3h12. Ajoelhei ali no chão frio de cerâmica, sozinho no escuro, e pela primeira vez em semanas, orei de verdade. Sem palavras bonitas, sem teologia, só desespero. Deus, eu não sei mais o que fazer, sussurrei com a voz embargada. Estou com medo, muito medo. Minha família está sofrendo. Tem coisas estranhas acontecendo, demônios rondando minha casa. Me mostra o caminho. Me protege, protege Elza, protege meus filhos. Eu preciso de você. Fiquei ali quase 1 hora, às vezes orando, às vezes só chorando baixinho. Quando levantei daquele chão, minha decisão estava tomada. Ia aceitar a proposta do pastor, mas não de verdade. Ia fingir que estava do lado dele, ia juntar provas de tudo, documentos, gravações, o que fosse necessário. E depois ia expor aquele homem e acabar com aquele esquema demoníaco. Era arriscado, perigoso, mas era o certo a fazer. Liguei para o pastor Renato na manhã seguinte. Pastor, eu aceito. Disse apenas isso e desliguei. Ele mandou uma mensagem 1 hora depois com o endereço de uma agência de carros. Escolhe o que você quiser, até 150 mil, já está autorizado. Meu estômago embrulhou, mas eu precisava manter a farsa. Nos primeiros dias, fingindo lealdade, meu corpo rejeitava aquilo tudo. Eu vomitava depois de cada reunião com o pastor. Tinha que tomar antiácido escondido o tempo todo. Minha língua estava sempre com gosto amargo de remédio. Elza perguntou se eu estava doente. É só gastrite do trabalho, amor, vai passar, menti de novo. Mais uma mentira na pilha que crescia todo dia. Tentei gravar uma reunião com meu celular no bolso, mas quando fui ouvir depois, o áudio estava completamente distorcido. Só chiados, interferências estranhas, às vezes o que parecia ser risadas baixas e sinistras. Tentei com outro celular no dia seguinte. Mesmo resultado.
Era como se algo bloqueasse as gravações, algo invisível, protegendo aqueles homens. Mudei de estratégia. Comprei um caderno comum de capa azul e comecei a anotar tudo em código, como se fossem anotações de vendas do meu trabalho. Datas, valores, nomes, conversas. Quando o pastor ia ao banheiro, eu fotografava documentos rapidamente. Guardei cópias em lugares diferentes. Uma na casa da minha mãe, dentro de uma caixa de sapatos velha, outra no armário do trabalho, outra num pendrive que enterrei no quintal, dentro de um pote de vidro. Na terceira semana, aconteceu algo que quase me fez desistir de tudo. Estava contando o dinheiro do dízimo sozinho na salinha dos fundos, quando encontrei uma nota de R$ 50 com uma mensagem escrita à mão. Deus abençoe o pastor, dizia com letra trêmula mal formada. Reconheci na hora. Era a letra de Dona Antônia, uma viúva de 68 anos que morava sozinha. Dona Antônia ganhava um salário mínimo de aposentadoria. Aqueles R$ 50 deviam ser quase tudo que ela tinha para o mês, depois de pagar as contas. E aquele dinheiro ia direto para a conta falsa, para a lancha do pastor, para o Rolex dele. Sentei no chão frio daquela salinha e chorei igual criança, segurando aquela nota na mão. Peguei o celular tremendo para ligar para a polícia naquela hora mesmo, entregar tudo, acabar com aquilo. Mas o telefone escorregou da minha mão e caiu no chão. Fiquei ali paralisado, pensando, e se eles matarem minha família? E se for pior que matar? E se eles fizerem algo com Elsa, com Pedro, com Sofia? O medo me dominou de novo. Pastor Renato começou a testar minha lealdade com tarefas cada vez piores. Leva esse envelope para o vereador Cardoso no gabinete dele. Não pergunta o que tem dentro, só entrega. Eu sabia que estava entrando em terreno muito perigoso agora. Não era só desvio de dízimo, era propina, era conexão política. Talvez até coisa pior, as coisas sobrenaturais continuavam em casa. Sofia ainda desenhava aquelas figuras estranhas e dizia que o homem de terno visitava ela. Pedro acordava gritando de madrugada, suado, dizendo que tinha alguém sentado na beirada da cama dele. Elsa estava no limite, pensando em internar o menino num psiquiatra. Mas eu sabia que remédio nenhum ia resolver aquilo. Segui firme, reunindo provas durante 3 meses. 3 meses de mentiras, de nojo de mim mesmo, de vômitos escondidos, de noites sem dormir. Mas finalmente eu tinha material suficiente. Documentos fotografados, anotações detalhadas, lista de fiéis prejudicados, valores exatos. Estava na hora de agir, de acabar com aquilo de uma vez. Só precisava encontrar alguém que pudesse me ajudar, alguém que acreditasse em mim. Foi quando lembrei do Dr. Oliveira, um advogado que tinha processado uma igreja em Aparecida de Goiânia anos atrás por desvio de dinheiro. Tinha saído no jornal na época. O escritório dele ficava na Avenida Anhanguera, num prédio comercial antigo. Marquei uma consulta dizendo que era sobre um caso de fraude, mas sem dar detalhes pelo telefone. Cheguei lá numa terça-feira de manhã, levando tudo. O caderno azul com as anotações, pendrive com fotos de documentos, extratos bancários, lista de fiéis prejudicados que eu tinha conseguido montar. Minha mão suava segurando aquela pasta velha de plástico. Se alguém me visse entrando ali, se o pastor descobrisse, eu era homem morto. Dr. Oliveira era um senhor de uns 60 anos, cabelos brancos, óculos de grau, cara de poucos amigos. Ele me recebeu numa sala cheia de livros e processos empilhados. Senta aí e me conta o que está acontecendo, disse direto, sem rodeios. Gostei disso, de alguém que ia direto ao ponto. Contei tudo. Os 12 anos como diácono, a descoberta dos extratos, as empresas fantasmas, as ameaças do pastor, o pacto demoníaco, as coisas sobrenaturais em casa. Ele me olhava com aquela cara séria, sem interromper, anotando coisas num bloco amarelo. Quando terminei de falar, abri a pasta e mostrei todas as provas que tinha reunido nos últimos 3 meses. Dr. Oliveira ficou 2 horas analisando tudo em silêncio. Só ouvia o barulho das páginas virando, dele digitando no computador, conferindo informações. O relógio na parede marcava quase meio-dia,
quando ele finalmente tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. Isso aqui da cadeia, William. Bastante cadeia, ele disse batendo na mesa. Estamos falando de estelionato qualificado, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica. Ele foi listando nos dedos. Tem empresário rico envolvido, político recebendo propina. Isso vai estourar grande se a gente fizer direito. Senti um alívio enorme ouvindo aquilo, saber que não estava louco, que tinha provas reais. Montamos uma estratégia juntos. Primeiro passo era entrar com representação no Ministério Público. Dr. Oliveira conhecia o promotor Fábio Mendes, que já tinha trabalhado em casos de fraude religiosa. Ele é sério, não tem medo de igreja grande, vai topar esse caso, o advogado garantiu pegando o telefone. Nos dias seguintes, começamos a localizar as vítimas. Conseguimos o testemunho de Márcia em cartório. Ela tremendo, mas corajosa. Encontramos Dona Antônia, que chorou quando soube que o dinheiro dela tinha sido roubado. Eu passei fome alguns dias do mês para poder dar aquele dinheiro para Deus, ela disse enxugando as lágrimas com um lenço velho. Localizamos também o seu José, o vendedor de picolé. Ele ainda não tinha conseguido fazer a cirurgia de catarata, estava quase cego do olho direito. Irmão William, o pastor falou que não tinha dinheiro para me ajudar. Mas tinha dinheiro para ele passear em Miami? Ele perguntou com raiva na voz, as mãos tremendo de revolta. Tinha também Denis e Carla, o casal que eu tinha ajudado a separar por ordem do pastor. Soube que Carla tinha tido uma crise nervosa e ficou internada uma semana depois do término. Eles dois aceitaram depor, contar como foram manipulados. A gente ia se casar, William. Tinha comprado aliança, marcado a data. Denis disse com os olhos vermelhos. Você destruiu nosso sonho. Aquelas palavras me atingiram como um tiro no peito. Eu tinha feito aquilo. Eu tinha destruído o sonho deles, seguindo ordens do pastor. Eu sei, Denis, e eu vou fazer o possível para consertar. Foi tudo o que consegui dizer. A culpa pesava tanto que mal conseguia respirar. O promotor Fábio Mendes analisou tudo e se interessou imediatamente. Já recebemos outras denúncias desta igreja, mas nunca tivemos provas sólidas assim. Ele explicou numa reunião no Ministério Público. Com esse material podemos pedir prisão preventiva e bloqueio de bens. Mas você está preparado, William? Quando isso estourar, vai virar um inferno. Respondi que sim, que estava preparado. Mas por dentro eu estava apavorado. Sabia que quando confrontasse o pastor, quando aquilo viesse a público, as forças das trevas iam reagir. Não era só uma questão jurídica, era uma guerra espiritual também. Eu estava prestes a entrar nela de frente, sem proteção, sem garantia nenhuma de que ia sair vivo. 15 de novembro de 2018, uma quinta-feira que eu nunca vou esquecer. Não marquei reunião com os pastores como eles esperavam, fiz diferente. Cheguei na igreja de manhã cedo, antes do culto começar, acompanhado do Dr. Oliveira e 2 oficiais de justiça. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Pastor Renato estava no estacionamento, entrando na Hilux preta quando me viu. O rosto dele ficou branco na hora. A chave parou no ar antes de entrar na ignição. Ele sabia, só de me ver ali com o advogado e os oficiais, ele já sabia que tinha acabado. Pastor, precisamos conversar. Falei tentando manter a voz firme, mas minhas pernas tremiam. Aqui não é lugar, William. Ele tentou entrar no carro rápido, mas eu falei mais alto dessa vez. Então vai ser no culto, na frente de todos os irmãos. Ou vai ser no Ministério Público. Você escolhe... Eles já têm tudo. Mostrei uma pasta parda grossa que estava debaixo do meu braço. Ele olhou ao redor, viu as famílias chegando para o culto, crianças correndo, idosos descendo dos carros. Meu escritório, 5 minutos. Ele disse entre dentes, a mandíbula travada de raiva. Subimos as escadas, ele na frente andando duro, nós atrás. Quando entramos no escritório, o Dr. Oliveira foi direto ao ponto. Os oficiais de justiça ficaram parados na porta, testemunhas de tudo que seria dito ali. Coloquei a pasta em cima da mesa dele com um baque pesado.
Está tudo aqui, pastor. 3 meses de investigação. Extratos bancários, fotos de documentos, gravações que consegui fazer antes de você bloquear, testemunhos em cartório, lista completa de patrimônio oculto. Abri a pasta e espalhei os papéis na mesa. O Ministério Público já está ciente de tudo. Você tem 2 opções. O Dr. Oliveira assumiu a palavra, profissional e frio. Confessa tudo. Devolve o que puder, colabora com as autoridades em um acordo de delação premiada. Ou a gente entrega isso hoje e o senhor vai preso por estelionato qualificado, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. A escolha é sua. Pastor Renato tentou rir, mas a voz saiu trêmula, quebrada. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Ele começou, mas eu o interrompi. Eu sei exatamente, pastor. Com um homem que roubou viúvas, aposentados, desempregados, com alguém que usou o nome de Deus para enriquecer. Respirei fundo antes de continuar. Com alguém que ameaçou minha família, que trouxe demônios para dentro da minha casa. Foi nesse momento que senti algo estranho no ar. Uma pressão no peito, dificuldade para respirar, como se o oxigênio tivesse ficado pesado. O pastor também sentiu, vi ele levar a mão ao peito, a respiração ficando pesada e irregular. Os oficiais de justiça se entreolharam desconfortáveis, sentindo também. Eu não consigo parar. O pastor falou de repente, a voz estranha, rouca, diferente. Quando eu tento sair disso, ele me puxa de volta. Vocês não entendem. O pacto. O sangue. Eu assinei com sangue. Ele estava pálido agora, suor escorrendo pela testa. Ele não vai me deixar sair. Nunca. Algo dentro de mim, não sei se foi coragem ou desespero, me fez falar. Pastor, você pode escolher. Todo dia você pode escolher de novo. Deus te deu livre-arbítrio. Nenhum pacto é maior que isso. Nenhum demônio é maior que Deus. Minha voz saiu firme dessa vez, sem medo. Você ainda pode se arrepender, ainda pode voltar. O ar mudou de repente. A pressão diminuiu, consegui respirar melhor. O pastor levantou os olhos para mim e pela primeira vez em todos aqueles anos eu vi algo diferente ali. Não era a arrogância, não era a frieza, era medo, desespero, cansaço profundo. Eu estou tão cansado, William, ele sussurrou. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Pastor Renato, aquele homem que sempre foi tão forte, tão controlado, desmoronou. Colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Não era choro manipulado de púlpito. Era choro desesperado de quem carregou um peso terrível por tempo demais. Eu não aguento mais. Eu quero ser livre. Pelo amor de Deus, eu quero ser livre. Dr. Oliveira, pego de surpresa, olhou para mim sem saber o que fazer. Os oficiais de justiça estavam imóveis na porta. E eu mesmo, depois de tudo que aquele homem tinha feito comigo, com minha família, senti algo que não esperava sentir. Compaixão. Então confessa, pastor, falei baixinho. Confessa tudo, devolve o que puder e recomeça. Ainda há tempo. Ele passou a próxima hora contando tudo para o Dr. Oliveira e os oficiais. O pacto de 2003, os rituais de quinta-feira, como Mamon aparecia em sonhos dando instruções, como o dinheiro jorrava, mas a paz sumia. Pastor Júnior, pastora Helena e pastor Samuel também estavam envolvidos. Todos tinham assinado o mesmo tipo de pacto. A gente pensou que estava escolhendo riqueza, mas a gente escolheu prisão. Ele disse limpando as lágrimas. Nos meses seguintes foi um caos. A história vazou para os jornais. Jornal O Popular, TV Anhanguera, todo mundo falando sobre a igreja renascer e o escândalo dos milhões desviados. A igreja fechou as portas em agosto de 2019. Pastor Renato foi condenado a 7 anos de prisão, pastor Júnior pegou 5 anos, pastora Helena e pastor Samuel 3 anos cada. Todos os bens foram bloqueados e leiloados para devolver às vítimas. Eu perdi os R$150 mil que tinha recebido nesses 3 meses de farsa. Foi devolvido integralmente para o fundo das vítimas. Dona Antônia conseguiu comprar uma casinha simples de 2 quartos no setor fim social e chorou de alegria no dia da escritura.
Denise e Carla reataram o noivado e se casaram em março de 2020, numa cerimônia pequena, mas linda. Seu José finalmente fez a cirurgia de catarata e voltou a enxergar direito. Mas para minha família foi terrível. Elsa descobriu tudo quando a polícia foi em casa colher depoimento e ficou destruída. Você mentiu para mim durante meses, William. Como eu vou confiar em você de novo? E ela perguntou chorando. Foram 6 meses de terapia de casal, noites dormindo em quartos separados, quase separação de verdade. Pedro e Sofia sofreram bullying pesado na escola. Seu pai é ladrão de igreja, gritavam no recreio. Sofia teve que trocar de escola. Pedro desenvolveu ansiedade tão forte que teve que tomar remédio controlado. Minha filha de 9 anos perdeu a inocência por causa das minhas escolhas. Fui demitido da empresa de planos de saúde em dezembro de 2018. É questão de imagem da empresa, disseram os chefes, mesmo sabendo que eu tinha denunciado o esquema. Fiquei 4 meses desempregado, vivendo da ajuda da minha mãe, humilhado, quebrado. Em abril de 2019, comecei a trabalhar como motorista de aplicativo. Era tudo que consegui arranjar. Nos primeiros dias, dirigindo aquele Gol velho pelas ruas de Goiânia, eu chorava sozinho entre uma corrida e outra. Tinha sido diácono respeitado, homem de confiança. Agora era só mais um motorista anônimo. Mas aos poucos fui conhecendo pessoas, ouvindo histórias reais, ajudando gente de verdade. Não com discursos vazios, mas com conversas sinceras. Uma coisa estranha aconteceu depois que o pastor confessou. As atividades sobrenaturais pararam completamente. Sofia não teve mais pesadelos. Voltou a desenhar flores e arco-íris. Pedro dormiu a noite inteira pela primeira vez em meses. As moedas nunca mais apareceram. A casa ficou mais leve, o ar mais respirável. Algo tinha sido quebrado. Uma corrente invisível, um pacto desfeito. Pastor Renato cumpriu 4 anos em regime fechado na penitenciária Odenir Guimarães. Saiu em liberdade condicional em agosto de 2023 com bom comportamento. Ele não voltou a ser pastor, estava proibido judicialmente. Começou a trabalhar como voluntário numa instituição que ajuda dependentes químicos no setor fim social, o mesmo bairro onde Dona Antônia mora. Em janeiro de 2024, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Estava trabalhando, parado num semáforo da Avenida Goiás, esperando abrir, quando olhei para o lado e vi ele, Pastor Renato, atravessando na faixa de pedestres. Cabelos completamente brancos agora, roupa simples, uma sacola de pão na mão. Nossos olhares se cruzaram. Houve um momento de tensão, de silêncio pesado. Então ele acenou levemente, com respeito, reconhecimento. Acenei de volta. Não tinha perdão completo ainda. A ferida era profunda demais. Minha família tinha sofrido demais. Mas tinha respeito mútuo ali. Reconhecimento de que ambos tínhamos sobrevivido ao inferno e escolhido o caminho da luz no final. Hoje, em 2025, ainda dirijo Uber em Goiânia. Moro numa casa alugada de 3 quartos no setor sudoeste. Elsa voltou a confiar em mim. O casamento sobreviveu, mas ficaram cicatrizes. Pedro está na faculdade de engenharia na UFG. Trabalha meio período para ajudar nas contas. Sofia está no 1º ano do ensino médio. Quer ser psicóloga para ajudar pessoas que passaram por traumas como ela. Todo domingo a gente se reúne na sala de casa para orar. Só nós 5 e mais 3 ou 4 amigos próximos. Nada de câmeras, nada de transmissões, nada de dízimo. Só café, pão de queijo e conversas sinceras sobre fé, vida e recomeços. É simples, é pequeno, mas é real. É verdadeiro. Perdi minha reputação, meu emprego, minha posição na igreja. Quase perdi minha família e minha sanidade. Mas ganhei algo que dinheiro nenhum compra. Paz. Quando deito a cabeça no travesseiro à noite, durmo tranquilo. Quando oro, sinto que realmente tem alguém ouvindo. Minha alma está em paz. E isso não tem preço nenhum no mundo. Se você está lendo isso ou ouvindo essa história, saiba de uma coisa. Nenhuma riqueza, nenhum poder, nenhum pacto vale sua alma.
O diabo promete tudo, mas cobra sua eternidade. E Deus? Deus sempre oferece uma segunda chance, mesmo quando você acha que é tarde demais. Mesmo quando você já assinou com sangue. A porta da saída está sempre aberta. Só precisa ter coragem de atravessar ela. Eu atravessei. E você também pode.